Nesse vídeo nós iremos tratar a respeito de Sanepar e trazer maiores detalhes do que significa aquele valor exorbitante que foi publicado no último comunicado ao mercado de Sanepar. Então vem comigo. O comunicado ao mercado ao qual me refiro, ele foi publicado no dia 14 de março. Será que as ações reagiram bem a esse comunicado? Do dia 14 de março até então, as ações simplesmente andaram de lado, tiveram uma alta de 0,6%, mas hoje já está caindo 0,71, pode devolver essa alta. Então, é como se esse comunicado não tivesse feito nenhum efeito no curto prazo. Mas cuidado com o curto prazo. A sua lente tem que ser de longo prazo se você está na bolsa de valores como investidor, como quem olha para frente, reduzindo a especulação, mas tomando decisões de acordo com o que pode acontecer nos próximos anos, não apenas em próximos dias. Ainda precisamos lembrar que o mercado financeiro, no geral, se antecipa. Então, será que o mercado financeiro já esperava isso tudo? Será que ele já precificou os eventuais efeitos desse comunicado ao mercado? É o que vamos tentar descobrir aqui. E o primeiro ponto é que esse comunicado ao mercado, ele se remete a um fato relevante do dia 1º de março de 2023, que por sua vez é uma continuidade do fato relevante do dia 9 de novembro de 2022. Então, sim, não é algo completamente novo, o que não significa que automaticamente toda essa informação já está no preço. Vou explicar para vocês. Tudo, entre aspas, começou com esse fato relevante do dia 9 de novembro de 2022, onde a Sanepar citou o seguinte, que contratou um escritório de advocacia para entrar com um processo contra a União no valor apurado de 4.783 milhões de reais. Não, aqui está a pegadinha. Esse valor, na verdade, é de 4,7 bilhões de reais. É apenas como a Sanepar se expressou e se expressa nos fatos relevantes que pode ocasionar alguma confusão inicialmente para os investidores, principalmente aqueles que estão começando, que são pessoas físicas. Então se trata aqui de um processo de quase 5 bilhões de reais. E aí já desperta uma curiosidade, 5 bilhões de reais? Mas a Sanepar atualmente negocia um valor de mercado de 7,6 bilhões de reais. Isso significaria a quase totalidade do valor de mercado da Sanepar. E você consegue consultar esse valor de mercado aqui no Investidor 10. Mas não apenas isso, quando esse fato relevante foi publicado, isso em novembro de 2022, a Sanepar valia muito menos. Vamos puxar aqui o que aconteceu com as cotações de Sanepar desde novembro de 2022. Novembro de 2022, você tem aqui Sanepar a 19,39 aproximadamente. Vamos puxar aqui qual foi a alta do período até então. 30% aproximadamente. A Luan, então, respondemos. O mercado já reagiu a partir dali, em novembro, gerando toda essa alta. Mas veja que não é tão simples assim. Antes de subir, caiu. E a verdade é que toda essa alta decorreu dos resultados posteriores de Sanepar. Quando você vai aqui no gráfico de receitas e lucros da Sanepar, você percebe o seguinte. Receita em 2022, 5,67 bilhões. Lucro líquido, 1,15 bilhão. 2023, 1,5 bilhão. Então, essa alta reflete a alta da receita líquida e principalmente do lucro líquido. Ademais, de novo, à época, Sanepar valia menos. Se Sanepar subiu 30%, ela valia algo em torno de 6 bi. Chegou a valer 5,5 bi, já que pegando-se últimos 12 meses, subiu 54%. Mas seja no cenário passado, seja no cenário atual, um valor de quase 5 bilhões já representaria mais do que 50% do valor de mercado da Sanepar. E em relação ao lucro líquido da companhia, que ficou em 1,5 bi, são 3 anos de lucro atual e houve crescimento desse lucro. É uma folga muito grande. Então facilmente as ações poderiam ter disparado de uma maneira muito acelerada após esse anúncio. Mas por que isso não aconteceu? Um primeiro ponto que você precisa considerar é, um processo judicial, ele é bastante demorado. Ainda mais quando você está processando a União em virtude de bilhões de reais. Só que tem um detalhe, esse é um processo que já está na fase de execução e muitos não entendem a diferença entre processo de conhecimento e processo de execução, sobretudo aqueles que estão fora do direito. Na fase de execução, nós já temos uma decisão judicial que reconhece completamente um valor. Não há mais discussão quanto ao mérito daquele valor, se tem ou não direito ao recebimento. Você pode discutir valor e outras matérias. Então, como ainda você poderia discutir valores, o mercado não reagiu de uma maneira tão clara naquele momento. Não bastasse isso, no ano de 2022, nós acabávamos de ter uma
alteração no regime de precatórios da União, que foi introduzida pela Emenda Constitucional 114 de 2021, e por conta dessa emenda, previu-se um teto de pagamentos de precatórios. E você que não sabe o que é um precatório, ele é um crédito que qualquer pessoa física ou jurídica, e a Sanepar é uma pessoa jurídica, tem contra um outro ente público. Esse crédito judicial, ele segue uma fila de pagamentos. E essa emenda constitucional havia trazido, até o ano de 2026, um limite máximo de pagamentos. Você não poderia ultrapassar o valor que foi despendido pela União em 2016, corrigido monetariamente até 2026. Então você tinha essa limitação. Mas e se tivesse mais precatórios para pagar naquele ano? Aí, infelizmente, você teria que ir postergando o pagamento. Então, tudo isso também se refletiu nessa não reação muito rápida de Sanepar. Até mesmo eu quis aguardar para ver o desfecho a respeito da matéria. Só que tudo isso foi discutido junto ao Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal que dá a última palavra sobre esses temas de Constituição Federal. E emenda constitucional é um tema de Constituição Federal, principalmente quando a gente está falando de precatórios, onde você está afetando a fazenda pública, você está afetando o Estado. Aí tem que ter a última palavra do STF. E o STF, ele decidiu que não. Aqui então o STF julgou contra a Fazenda Pública, contra a União Federal, dizendo que você não pode ter essa limitação de pagamentos de precatórios, de tudo aquilo que está incluído no orçamento. E o STF entendeu o seguinte, que a imposição dos limites em 2021, onde você tinha essas limitações, não se justificam mais. Então não tem essa mais de teto para pagamento de precatórios porque a gente não tem mais pandemia. E a decisão ainda por cima, e é uma decisão nova, tá? É uma decisão que foi publicada em dezembro de 2023. Então, o que você tem aqui? Um cenário em 2022 que mudou em 2023. Então, em 2023, teríamos que ter uma reação mais rápida do mercado, principalmente em 2024. Mas até agora a gente não viu essa reação em relação à Sanepar. Porque agora você diminuiu o tempo de recebimento de precatórios. Isso quer dizer o quê? Que o crédito reconhecido judicialmente para a Sanepar, um precatório, se for incluso em orçamento no tempo devido, deve ser pago no prazo definido na Constituição Federal. Não tem mais um teto, porque aí o mercado estava precificando o seguinte, esse recebimento vai demorar. Porque além de um processo judicial ser demorado por si só no Brasil, teremos um teto de pagamento. Então isso vai realizar o que? Um fracionamento nos recebimentos, no fluxo de caixa futuro da Sanepar em virtude desse precatório. E aí a decisão do STF foi tão contrária à União que, além de derrubar essa previsão da emenda constitucional, mandou fazer a quitação, inclusive autorizando créditos extraordinários. O que é um crédito extraordinário? É uma autorização para gastar, além do que está previsto no orçamento público, por conta de uma situação emergencial. Em resumo, é isso. A Constituição acaba delimitando as situações muito graves, como guerra, mas o STF vem ampliando esse conceito para situações tais como esta, em que se está revertendo uma emenda constitucional e aí você precisa pagar esses precatórios porque já são créditos judiciais completamente reconhecidos. Houve o trânsito em julgado, não tem mais discussão quanto ao mérito, quanto ao direito em si. Então, hoje o cenário é esse, não tem mais nenhuma limitação. A União precisa arrumar o rombo dos precatórios e cumprir com o prazo de pagamento. Luan, e qual é esse prazo de pagamento? Até para que você saiba quando que mais ou menos a Sanepar receberá todo esse montante. E detalhe, é um montante de quase 5 bi. Só que isso está sob discussão judicial. Isso porque existe um valor incontroverso de 3,6 bilhões. São 3,6 bilhões. Então o total cobrado hoje, quase 5 bilhões, se você fosse atualizar. Total incontroverso, quase 3,7 bilhões. O que é isso incontroverso, Luan? Veja, eu não falei para vocês inicialmente que quando ocorre uma fase de execução judicial do crédito, você tem o quê? Você já tem um reconhecimento completo, mas você ainda pode discutir valores, cálculos. É isso que está acontecendo entre Sanepar e União. E aí chegou numa fase que a União reconheceu 3,6 bi, só que está discutindo o excesso, o suposto excesso que alega a União. Então tudo que está acima de 3,6 bi, a União está dizendo que é um excesso, não deveria ser cobrado, não é devido.
um erro de cálculo, por exemplo. Então existe um valor que não tem mais discussão, é incontroverso. E a lei fala que valores incontroversos você já deve executar de plano. Artigo 525, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, caso você tenha interesse em fazer a leitura. E foi dessa forma que decidiu recentemente a 21ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal, reconhecendo esse incontroverso e mandando emitir-se imediatamente o precatório, o ofício de requisição junto ao tribunal, porque aí o presidente do tribunal vai autorizar a inclusão do crédito no orçamento público, de tal modo que esse incontroverso agora se tornou ainda mais incontroverso, se é que eu posso dizer isso, no sentido de o juiz já mandou expedir o crédito, já mandou incluir na lista de pagamentos da União, sendo que eu acabei tendo acesso a esse processo, é um processo público, não tem segredo de justiça sobre ele, está no PJE, Processo Eletrônico da Justiça Federal da Primeira Região, e em resumo, esse processo, ele é de 1994 e nele a Sanepar conseguiu o reconhecimento de que ela tinha direito à chamada imunidade recíproca. O que é isso? Basicamente é o seguinte, os entes públicos entre si não podem cobrar impostos contra seu patrimônio ou renda. Ou seja, a União não pode cobrar imposto de renda em face dos estados dos municípios. E isso também é extensível às empresas públicas que prestam serviço público. E é o caso da Sanepar. Só que a União não reconhecia isso e fazia a Sanepar pagar impostos federais. Isso não era devido. Ela goza dessa imunidade. E isso tudo eu não estou tirando da minha cabeça. É o que diz o artigo 150, que diz ser vedado à União e aos demais entes públicos. 6. Instituir impostos, isso aqui só atinge impostos, sobre patrimônio, renda ou até serviços uns dos outros. Então você não pode cobrar impostos entre entidades federativas e também as entidades da administração indireta, incluindo-se as empresas que prestam serviço público, e a Sanepar é uma delas. E nesse processo, a Sanepar teve dificuldade, precisou reverter decisão em outras instâncias, mas finalmente isso foi finalizado, havendo reconhecimento de um crédito bilionário a favor da Sanepar, sendo que esta é a requisição de pagamento, constando aqui que o principal é 2 bilhões de reais, mais 1,5 bi de juros de atualização, isso é pela Selic, porque hoje é pela Selic, o crédito total executado quase 5 bilhões, só que o controverso, o que está sendo requisitado agora, o restante continuará sendo discutido, 3,6 bilhões, que como eu disse, representa 3 vezes de lucro anual da Sanepar, e praticamente a metade do seu valor de mercado atual. E todo esse valor ingressando no caixa da companhia, ela daria as seguintes destinações. Ou ela distribuiria a título de dividendo extraordinário, o que é bastante provável, porque a empresa não está precisando de caixa no momento. Luan, e como você pode dizer isso? Por conta da relação dívida líquida sobre EBITDA, que está abaixo de 2 vezes. Ela está com uma alavancagem financeira confortável, então ela tem essa capacidade de distribuir todo esse montante a título de dividendos, caso ela decida dessa forma. Ainda ela segue com um plano plurianual de investimentos que não está prejudicando essa previsibilidade de alavancagem, de endividamento, mas sim, ela pode decidir não distribuir a título de dividendo extraordinário? Pode. E se ela pagasse a título de dividendo extraordinário, nós teríamos um dividend yield de, no mínimo, nas cotações atuais, de 40%. Seria um dividend yield de 40% nas cotações atuais. Então, estamos falando aqui de dividend yield on cost, porque pode ser que até lá a ação tenha se valorizado. Imagina só receber esse dividend yield. Luan, mas se já estiver no preço, como eu disse, as ações se valorizaram muito por conta do aumento do resultado operacional, do lucro líquido, e é uma empresa que ainda negocia abaixo do valor patrimonial da ação, apresentando um ROI de 15%, um ROIC acima de 10%. Então a ação ainda está barata. Então mesmo que ela despencasse após o pagamento de um dividendo super extraordinário, não haveria problema nesse sentido, porque ela ainda está barata. E no geral, eu já falei para vocês que o primeiro alvo do mercado financeiro, tanto para cima quanto para baixo, é o valor patrimonial da ação, sendo que a Sanepar tem uma média dos últimos 10 anos de negociar a um PVP de 0,93, bem próximo do valor patrimonial da ação. Então, em relação a isso, eu ficaria tranquilo. Mas afinal de contas, qual seria a outra destinação que a Sanepar poderia dar em relação a todo esse caixa entrando na companhia de forma extraordinária? Que seria um item não recorrente. Não é todo dia que você recebe uma indenização bilionária da União. Ela poderia simplesmente deixar no caixa, rendendo Selic.
Seria uma má ideia para o acionista? Olha, seria melhor ser a título de provento, mas se for dessa forma também, não seria de todo ruim, seria muito bom também. Por quê? Seria bom pelo seguinte: aqui no balanço patrimonial, você tem acesso a esses dados de forma simplificada no Investidor 10, você tem o chamado patrimônio líquido consolidado, que está na casa dos 9,7 bilhões, quase 10 bi. Se a companhia simplesmente vem e deixa no seu caixa engordando o patrimônio líquido, ele vai disparar, se fosse o valor entrando hoje, para aproximadamente 13 a 14 bilhões de reais. Logo, você teria um novo indicador preço ou valor patrimonial hoje de forma automática, em que você teria Sanepar negociando a 7 bi aproximadamente, valor de patrimônio líquido seria equivalente a 14 bi, logo você teria 14 bi dividido por 7 bi, valor de mercado, um PVP de 0,5. Você teria um enorme desconto, dando ainda mais potencial de valorização para o papel. Ou ainda a empresa poderia pegar esse recurso para novos investimentos, e ela historicamente tem entregue investimentos com rentabilidade, não é simplesmente investir e não ter rentabilidade. O ROI da companhia se mantém mais ou menos constante e inclusive atualmente está acima do ROI médio reportado nos últimos 10 anos. Então em qualquer cenário seria interessante todo esse dinheiro entrando na companhia para o acionista e ela estaria muito descontada por conta disso. Luan, e você não comentou qual seria o prazo estimado para o recebimento desse valor no caixa da companhia. Bom, mostrei para vocês que já há requisição de pagamento, que foi emitida pela Justiça Federal do Distrito Federal. Inclusive, o juiz citou que há uma proximidade do prazo constitucional, por isso deveria ocorrer imediatamente essa emissão da requisição, e eu vou explicar para vocês o que significa esse prazo para que você faça suas próprias contas. Lembra que eu disse que essa emenda constitucional 114 de 2021, algumas regras foram derrubadas pelo STF, mas outras não. E uma delas que se manteve consta desse parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, que basicamente alterou o prazo para apresentação do precatório para inclusão no orçamento do ente público devedor. Explico. Antes você tinha um prazo até 1º de julho para receber o crédito reconhecido judicialmente, o precatório, até o final do ano seguinte. Então, se estivéssemos na regra anterior e eu incluísse até o dia 1º de julho no orçamento da União um precatório, ela teria o prazo constitucional da Constituição Federal até o último dia do ano seguinte para pagar esse precatório, sob pena de eventualmente ter um bloqueio judicial. Então, se fizéssemos isso em 2024, teria até o final de 2025 para pagar. E é o caso ainda, porque por mais que nós tenhamos mudado o prazo do dia 1º de julho para o dia 2 de abril, e o juiz deu essa urgência para que haja inclusão até o dia 2 de abril, teremos um prazo até o último dia de 2025 para a União pagar esse precatório de 3,6 bilhões, que é o valor incontroverso reconhecido a favor da Sanepar. Então é isso que nós temos. Luan, e se a inclusão, por mais que esse ofício requisitório já tenha sido emitido e mandado para a presidência do Tribunal Regional, mesmo diante de toda essa urgência, ocorra a apresentação após o dia 2 de abril, o que vai acontecer? Aí você vai ter extensão por mais um ano, porque é como se você tivesse incluído no orçamento seguinte. Aí você só vai receber isso em 2026. Ainda assim, o que nós temos? O pior dos cenários. 2026, Sanepar recebendo todo esse valor. Cenário intermediário, que é o que a gente espera, vai receber até o final de 2025. De todo modo, você tem aí algo em torno de 2 a 2 anos e meio para receber esse dinheiro. Aí a Sanepar faz uma aprovação de um dividendo extraordinário. Em 3 anos, você recebe um yield on cost hoje próximo de 40% até 50%, dependendo do seu preço médio, até 60%. Então isso muda o jogo completamente. Eu mesmo não estava dando muita atenção para esse comunicado ao mercado, para esse fato relevante de novembro de 2022, porque ainda havia toda essa discussão de valores, tinha essa emenda constitucional que tinha delimitado a quantidade de valores que poderia ser pago a título de precatório. Esse aqui é um precatório muito grande, então não estava dando muita atenção. Agora em 2024, com esse novo, mudou completamente. Sendo assim, por mais que a Sanepar não seja uma empresa que tende a se valorizar exponencialmente, tende a crescer muito fortemente, porque basicamente o que ela vai crescer é algo próximo da inflação, afinal de contas a receita líquida tende a crescer de acordo com a inflação, mais os investimentos que ela vem produzindo, você não vai ter um crescimento muito superior a 10% ao ano aí nos próximos anos em Sanepar, até menos. Muito embora tenhamos esse cenário, ela ainda pode se valorizar muito por conta desse crédito extraordinário, por ainda negociar abaixo do valor patrimonial e porque
não sofre mais de crise hídrica e os seus resultados vêm melhorando. Uma convergência de fatores. E se a empresa distribuir esse dividendo extraordinário, esse payout vai saltar para mais de 100%. Por quê? Porque teremos um dinheiro extraordinário. Então cuidado com esses payouts extraordinários. Aí muitas pessoas vão, e eu tenho certeza disso, comprar Sanepar lá no futuro porque ela vai anunciar um dividendo maluco de, por exemplo, hoje, se estivéssemos falando de SAPR4, que são as ações que eu detenho, um dividendo próximo de 2 a 2,50 por ação. Olha que maluquice. O pessoal ia ficar deslumbrado, mas você que já acompanha o canal sabe que isso aqui não é sustentável, é um caso específico. Luan, e por que você detém ações preferenciais e não as ordinárias? Porque as ordinárias recebem menos dividendos. 10% a menos. Até por isso que as ordinárias estão um pouquinho mais baratas. Mas como eu sou acionista e não necessariamente eu quero ter ordinárias numa estatal onde eu não vou intervir em nada, faz mais sentido, fez para mim pelo menos, ter as preferenciais, que possuem liquidez, as ordinárias não têm liquidez. E as units? Como as preferenciais detêm liquidez, prefiro as preferenciais. Você precisaria das units caso você eventualmente opera com opções, tentando ali dividendo sintético ou vendendo puts. Aí você precisa delas porque as preferenciais não detêm liquidez suficiente para opções. Mas como eu não uso opções em Sanepar, eu fico com a 4 mesmo, sendo que não é nenhuma recomendação de investimento. E além daquelas alternativas que eu dei para vocês, que seria dividendo extraordinário, engordar patrimônio líquido ou novos projetos de investimento, você ainda tem possibilidade de recompra de ações. E recompra de ações não seria uma má ideia também. É uma outra forma de remunerar os acionistas. E seja qual for o evento, impactaria no seu imposto de renda. Vamos lembrar aqui que o imposto de renda abriu seu prazo para declarações a partir do dia 15 de março. E para facilitar e automatizar completamente a sua declaração anual do imposto de renda para investidores, você tem o aplicativo da Grana, que você pode baixar gratuitamente e por meio dele você pode fazer a declaração de bolsa, pasmem, em apenas 5 minutos. E é um aplicativo indicado pela B3. Fiz até um vídeo específico sobre o Grana, vou deixar ele aqui no card caso você tenha interesse, mas em apenas 5 minutos você faz a sua própria declaração do imposto de renda. E você pode baixar gratuitamente. Vou deixar o link aqui na descrição. Luan, e você detém aqui 2.000 ações de SAPR4 a um preço médio de 3,81. Você pretende aumentar posição na companhia, sendo que meu dividend yield on cost aqui já está em 8%. Pretendo fazer isso, mesmo hoje com um preço teto que não seria tão condizente? Eu falarei mais a respeito disso, se eu pretendo aumentar posição, quanto eu vou comprar, como que eu vou gerar recursos para comprar se eu for fazer isso, para os membros do canal. Então se você tiver interesse nesses detalhes, te convido a ser membro do canal, clicando no botão aqui embaixo. Eu te convido ainda a conhecer o nosso curso Formação Mirai Investing, o FMI, que está com matrículas abertas para a sua segunda turma e eu vou fechar as matrículas no dia 5 de abril. Então aproveite, porque essa será a última turma do FMI, onde eu vou dar suporte via lives para os alunos. Depois dessa turma não terá mais essa ferramenta de suporte via lives exclusivas para os alunos do Formação Mirai Investing, que é um curso muito completo de finanças e investimentos e vai te preparar do absoluto zero até o nível mais avançado, te ensinando até mesmo técnicas de valuation, o que você não encontra na maioria dos cursos disponíveis na internet. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E respondendo por fim, se Sanepar já precificou tudo isso, na minha visão não. Sanepar só precificou melhora de resultados e de cenário de crise hídrica. Olha só o que eu estou dizendo, ela poderia subir mais mesmo que não houvesse esse crédito extraordinário, porque ela ainda negocia abaixo do valor patrimonial da ação, mesmo com um ROI acima da sua média dos últimos 10 anos. Lembrando que há um link entre ROI e preço ao valor patrimonial. Já falei em outras oportunidades e explico mais detalhes lá no FMI. Então, Sanepar ainda está descontada, poderia ainda ser uma oportunidade, só que, diante desse crédito, pode ser uma oportunidade ainda maior. E sim, depois de eventual pagamento de um dividendo extraordinário, a ação iria desabar, mas você estaria recebendo 40%, 50% de yield. Então, tem esse senso crítico. Em conclusão, Sanepar ainda está descontada, não precificou esse crédito extraordinário contra a União, o cenário melhorou com a decisão recente do STF e a Sanepar deve receber esse valor e muito mais ainda, porque ainda tem uma parcela sob discussão, esse é só incontroverso, até 2026. Num cenário bom ali, intermediário, você teria o recebimento em 2025 e um eventual dividendo extraordinário já sendo aprovado em 2026. Mas você está especulando, o mercado já precificou tudo isso. Se você é da tese de que é impossível
ter oportunidades no curto prazo no mercado financeiro, então você nem deveria estar seguindo pelo stock picking. Você deveria comprar ETFs e esquecer. Agora, se você acredita nessa possibilidade, mesmo um cenário bastante concorrido no mercado financeiro, com muita informação privilegiada, insider trading, então você assiste canais como o meu e outros que tratam dessa temática. Ninguém está impondo em nada a você. Eu tenho a visão de que o mercado ainda não fez a devida precificação. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luens, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!